O trauma nada mais é do que situações de estresse que você pode viver de forma pontual, você pode criar um trauma sobre uma coisa específica e momentânea ali, que rapidamente você pode superar, ou um estresse e coisas intensas vividas a longo prazo. Gente, para vocês terem ideia, o trauma de pessoas vítimas que viveram dentro do relacionamento abusivo é comparado, tá? É comparado com trauma de guerra, com trauma de pessoas que viveram em campo de concentração, com pessoas que viveram na guerra, com pessoas que tiveram abuso físico e psicológico e sexual a longo prazo. Então tá no mesmo nível. Olha só como é sério isso. E isso gera um trauma muito intenso. E o que me comove é que trauma é uma situação em que o cérebro ele se depara com uma situação que ele não sabe como lidar. Ele não sabe como resolver aquilo. É uma dor muito intensa, é um estresse muito intenso, e isso vai depender de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que ficam traumatizadas com menos ou com mais. Não é questão de mimimi, né? Não é questão de nada. Que tem pessoas que têm mais resiliência para se traumatizar ou não. Isso é muito relativo. Alguém pode se traumatizar com algo muito menor do que você, por exemplo. E o trauma, ele, dentro de uma relação abusiva, ele pode ser extremamente danoso. Porque o trauma, muitas vezes, ele é invisível. O trauma não é uma coisa que você fala assim, eu estou traumatizado, eu vejo que eu estou traumatizado. Eu lido com muitas pessoas que passaram por isso, e muitas pessoas têm uma certa resistência em entender que sim, elas estão traumatizadas. Existe uma pesquisadora, psicóloga, muito famosa nos Estados Unidos, que tem um instituto, que é um Instituto de Danos Relacionais, eu não vou saber falar o nome em inglês agora, mas ela já faz pesquisas há 30 anos, e nas pesquisas eles conseguiram descobrir que 90% das pessoas que vivem relacionamento abusivo, relacionamento patológico, com personalidades de autoconflito, que são os narcisistas e psicopatas, 90% sai traumatizado. Sabe o que é isso? 90% das pessoas saem traumatizadas de uma relação abusiva. Então é um número muito expressivo. E a maioria dessas pessoas que saem traumatizadas, elas não reconhecem isso como um trauma. Eu não reconhecia que eu era uma pessoa extremamente traumatizada por ter vivido várias relações abusivas. Porque o que o trauma influencia na sua vida? Porque a gente acha que trauma é tipo, passei por uma relação, não consigo, por exemplo, viver a mesma situação, então estou traumatizado. Não. O trauma, ele afeta várias coisas na sua vida, como, por exemplo, seus processos cognitivos, as suas crenças com relação à vida. Por exemplo, de não merecer amor, de achar que você não consegue superar certas coisas, de achar que você não é merecedor, por exemplo, de um sucesso profissional, de achar que você vai sempre ter as mesmas situações nos relacionamentos, de achar que você não é capaz de se relacionar com outras pessoas, de fazer amizades, de ter relacionamentos. Isso daí já é um sintoma de trauma, tá? Porque o trauma, ele gera falsas crenças nucleares. Então, por exemplo, o trauma, quando ele acontece por conta de relacionamentos abusivos, ele afeta todo o seu sistema nervoso, ele afeta todo o teu cérebro. E o teu cérebro, ele começa, através dos sistemas, a lançar no seu corpo, no funcionamento do seu corpo, excesso de cortisol, excesso de adrenalina, e isso a longo prazo vai afetando o teu sistema nervoso, vai afetando o teu sistema muscular, vai afetando o teu sistema cardiovascular, seu sistema digestivo. É um processo em cadeia. E fora que isso vai afetando a sua personalidade, porque uma pessoa traumatizada, ela tem gatilhos, ela não consegue lidar com certas situações, ela se sente incapaz, ela se sente ameaçada, ela se sente sozinha, ela se sente sem condições, porque o trauma afeta, sim, o sistema cognitivo. A partir do momento que o seu corpo está no processo de trauma, ativado ali constantemente, ativando o sistema simpático, né, o sistema nervoso simpático o tempo todo, o seu corpo começa a ativar sistemas aí de proteção, porque o teu cérebro quer garantir a sua vida o tempo todo, para você, em situações de emergência, de perigo,
lutar ou fugir, por exemplo. E isso faz com que você tenha até dificuldades cognitivas, porque ele vai tirando aí a circulação sanguínea do restante do corpo para levar para as extremidades, para fazer com que você tenha condições de lutar e fugir num caso de necessidade. Então, vira uma bagunça dentro do corpo. Existem alguns autores, né, que defendem que o processo de trauma, o corpo está preparado para isso. Tá? O corpo está preparado para a gente viver estresse, para a gente viver traumas, mas o que acontece quando acontece um trauma de longo período, né, um trauma que você não cura, que você não consegue superar, acontece principalmente quando você não tem reatividade a uma situação estressante na sua vida. Por exemplo, o corpo foi feito para lutar ou fugir diante de uma situação de perigo. A partir do momento que você nem luta e você nem foge, você paralisa. E é nesse momento que você paralisa que você não dá resolutividade para a situação de perigo que você viveu. E o cérebro grava isso o cérebro grava isso na sua memória, isso vira uma memória implícita, tá? Gerando novos caminhos neurais, fazendo com que você tenha essa informação armazenada ali para ser ativada a todo momento que ele identifica que você está passando pela mesma situação. Então, o trauma, ele é algo que fica sendo reativado, revivido a todos os instantes, né? Então, a partir do momento que você não dá resolutividade para alguma coisa, você está iniciando um processo de trauma, tá? O trauma, por muito tempo, quando não tratado, ele gera o que nós chamamos de transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno que vem pós-trauma, após você ter passado pelo trauma. E esse transtorno de estresse pós-traumático em vítimas de abuso, né, de relacionamento abusivo, ele geralmente, em algumas situações, tá, nem sempre, depende muito da pessoa, ele costuma ser o transtorno de estresse pós-traumático complexo. O que é isso? É um transtorno de estresse pós-traumático que não vai embora, que é como se fosse um trauma não curado. Ele não vai embora, ele não sai, você não consegue superar. Você fica tendo pensamentos intrusivos, você entra nesses processos que eu falei agora há pouco, cognitivos de crenças disfuncionais sobre a sua vida, de que você não é merecedor de amor, que você não é merecedor de ter uma relação saudável, que você não é capaz de ser amado ou ser amada, de que você nunca vai conseguir sucesso profissional, de que você não pode isso, que você não pode aquilo, porque você está num processo de transtorno de estresse pós-traumático. E isso altera a sua cognição, altera a sua capacidade, porque você está paralisado. O teu cérebro te prende nessa situação, querendo dar resolutividade para aquilo que você viveu. O cérebro, ele precisa dessa resolutividade. Então, numa situação de luta ou fuga, que você está passando por uma situação bem traumática, se você tem um processo de lutar ou fugir, pode ser traumático naquele momento, mas tudo indica que isso, posteriormente, claro, depende muito do caso, pode não se tornar um transtorno de estresse pós-traumático. E dentro de uma relação abusiva, tudo que a gente acaba fazendo é paralisando. Por que a gente paralisa? Porque a gente até reage em algumas situações e falas do narcisista ou do psicopata, falas abusivas, no sentido, muitas vezes, de se defender, no sentido de não reviver as mesmas situações, mas você vai ficando hipervigilante, porque você começa a ficar evitativo, você quer evitar repetir as situações, porque viver uma relação, um ciclo de abuso com um narcisista ou psicopata é repetitivo, é um ciclo que se repete, eternamente e não tem fim. Então você começa a ficar hipervigilante, você começa a não falar o que você sabe que vai gerar confusão, desentendimento, você começa a deixar de dar a sua opinião, você começa a deixar de fazer coisas para não gerar conflito, e você vai se anulando. Isso significa o quê? Você vai paralisando. Você vai vivendo uma relação abusiva cheio de altos e baixos, cheios de momentos estressores, que são momentos traumatizantes, a longo prazo, causando muitas dores, muito sofrimento no teu sistema nervoso, no teu cérebro, em todo o seu corpo. A partir daí, você deixa de reagir, porque é extremamente cansativo você confrontar um narcisista, porque chega um momento que você percebe que não é infrutífero, e é infrutífero mesmo, e chega uma hora que você paralisa, né? E nesse momento que você paralisa é que o trauma vai se instalando
se instalando através através do transtorno de estresse pós-traumático, e aí você tem um sério problema aí para tratar, que o transtorno de estresse pós-traumático já é bem mais complexo, bem mais difícil, e demanda uma série de mudanças nos seus comportamentos, hábitos, personalidade, e na sua forma de viver a vida, na sua forma pró-social, de se direcionar a vida, tá? E muitas vítimas passam por isso, tá? Muitas vítimas estão anos com um transtorno de estresse pós-traumático. Um dos sintomas que a gente pode notar, por exemplo, é uma grande necessidade. Eu estou falando que eu já fui desses, tá? E quem é meu amigo, tem amigos meus aí na live, vão saber que eu só falava disso. Porque fulano fez isso, porque ciclano fez isso, porque Beltrana fez isso, porque Beltrano fez isso. Eu vivia me reclamando, eu vivia num ciclo repetitivo, reclamando das minhas relações, e parecia assim que eu saía de uma relação e estava em outra igual, porque eu estava vivendo as mesmas coisas. Eu saía de uma relação e estava em outra igual, vivendo as mesmas coisas. Então, eu sempre ficava falando sobre isso, e eu tinha uma necessidade veemente de falar sobre isso. Trauma, porque aquilo não está resolvido dentro da sua cabeça, você não deu resolutividade, você não solucionou, você não entendeu. Mas a partir do momento que você tem a psicoeducação, entende o que é o transtorno, entende o que é um abuso narcisista, o que é uma personalidade patológica, o que é um relacionamento patológico, as coisas vão ficando mais claras. E a partir daí, você sai do que a gente chama de dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? É como se fosse uma dicotomia, onde você fica naquela coisa, mas será que eu fiz errado? Será que ele é abusador mesmo? Será que ele é narcisista? Mas será que aquele dia que ele gritou comigo não foi minha culpa? Será que eu não fui abusivo? Será que não sou eu narcisista? Será que, né, você vive um inferno, porque você vive entre a revelação de que a pessoa é narcisista e a culpa que você acha que tem em algumas situações. Então, o transtorno de estresse pós-traumático traz tudo isso.